Olá, tudo bem? Então, eu estou passando aqui para contar para vocês a história de seu Antônio Moreira Lopes. Seu Antônio Moreira Lopes, ele era um pequeno agricultor lá pelas bandas de Mato Grosso. Herdou uma pequena propriedade dos seus pais, que com o tempo ele aumentou, porque ele foi agregando algumas outras propriedades em volta que ele comprou. Com muito suor, com muito trabalho. É casado com Dona Luzia e com ela é pai de 3 filhos: Antônio Filho, Manuela e Ricardo. Criou esses filhos, todos se formaram, doutores, homens e mulher de bem. Seu Antônio era conhecido pela sua generosidade, pela forma como tratava bem os empregados da fazenda, e com isso ele atraiu muita inveja. Ele construiu na propriedade uma escola para as crianças e tinha um carinho muito especial pela molecada que eram filhos de seus empregados ali. Especialmente um chamou a atenção do seu Antônio. André. André era um menino de 13 anos que ajudava muito seu pai. Seu Antônio sempre notou que ele era muito trabalhador, não corria de serviço. Toda hora que ele podia, ele estava ajudando seu pai. E com isso tinha muita dificuldade na escola. Um dia, seu Antônio notou que André estava seguindo ele por uma estrada onde ele estava fazendo uma vistoria. Então, ele chamou o pequeno André para conversar. Ele disse ao pequeno André: "Menino, não está na hora de você estar na escola, não? Por que você está me seguindo?" Ele disse: "Seu Antônio, eu preciso falar com o senhor. Eu não tenho quase caderno. Meus cadernos estão muito ruins. Meu pai proibiu de falar com o senhor, de pedir alguma coisa." Seu Antônio falou: "Vamos lá, do que você está precisando para a escola?" Aí o menino passou a relatar as dificuldades dele com o material e como era difícil para ele ler e escrever. Então seu Antônio falou para ele: "André, eu vou te ajudar, menino, no que for preciso. Vou te dar seus livros, vou ajudar nos seus estudos. Mas você vai me prometer se tornar um homem de bem como seu pai." André riu, ficou todo feliz e falou para ele: "Seu Antônio, eu vou me formar doutor e vou encher o meu pai e o senhor de orgulho. Eu prometo." Conforme os anos foram se passando, André parece que tinha cumprido realmente com a promessa que fez a seu Antônio. Seu Antônio continuou trabalhando na fazenda dele, ajudando o André nos estudos e até ouvia relatos de pessoas que diziam: "Seu Antônio, aquele menino não larga dos livros. Toda hora que ele pode, ele está lendo, está declamando, está estudando." Aquilo fazia seu Antônio muito feliz. Com o passar do tempo, André cresceu, foi embora da fazenda, estudar em outros locais, ainda com a ajuda de seu Antônio. Se casou, estava muito feliz, fora da fazenda, numa localidade mais distante, levando a vida dele. Ainda estudando, fazendo faculdade. E seu Antônio ali na convivência na fazenda, com os outros empregados, com o pai do André, que se mostrava muito feliz. Mas um episódio na vida de seu Antônio mudaria completamente a vida deles dois, dele e do André. Durante um ano muito feliz na vida do André, ele se formou doutor, se formou advogado e fez questão que seu Antônio estivesse presente na sua formatura. Seu Antônio com certeza foi,
junto com os pais. Estava muito feliz. Os pais de André não se aguentavam de tanta felicidade. Mas essa relação de seu Antônio com o André suscitou muito ciúme dos filhos do seu Antônio. E eles passaram a olhar ao André com outros olhos, como se o André fosse uma ameaça à herança que o pai daria a eles futuramente. Começaram a resmungar, a falar para o pai que ele estava gastando dinheiro demais com alguém que talvez nem desse valor no futuro, embora o André não estivesse demonstrando que isso aconteceria. Com o passar dos anos, seu Antônio ficou doente, muito doente. Ele perdeu a esposa e ficou numa depressão muito profunda. Começou meio que deixar de lado os negócios da fazenda. E com isso, Antônio Filho, o filho mais velho do seu Antônio, começou a nutrir uma certa ganância, a querer se apossar das coisas do pai. E começou também a fazer a cabeça dos irmãos. Manuela sempre foi mais reticente. Dizia para ele que ele tinha que respeitar sempre a vontade do pai. Mas ele estava ali, de olho na herança. Afastou seu Antônio de André. André respeitou, ficou de longe, telefonando, querendo saber como estava a saúde de seu Antônio, preocupado. Sempre perguntava para o pai, que ainda trabalhava na fazenda, como estava seu Antônio. E o pai de André sempre dava notícias, para que o filho ficasse calmo, porque realmente ele amava muito o seu Antônio. Com o tempo, Antônio Filho, o filho mais velho do seu Antônio, conseguiu fazer com que os outros dois irmãos entrassem num acordo e internassem o seu Antônio numa clínica, para que ele ficasse lá. Embora seu Antônio estivesse lúcido, estivesse bem, se sentia fraco, impotente. Então os filhos, junto com uma junta médica, internaram seu Antônio nessa clínica e passaram a comandar os negócios do pai. Antônio Filho era um bom administrador, mas claramente o objetivo dele era colocar a mão no dinheiro do pai, juntamente com seus irmãos. E seu Antônio, na clínica, podia fazer muito pouco. Um dia, seu Antônio, ainda na clínica, teve um start e falou: tem coisa errada. Eu quero voltar a comandar a minha fazenda. Eu preciso sair dessa situação. Não quero ficar aqui. Mas quando Antônio Filho ficou sabendo da melhora do pai e do desejo dele de voltar à fazenda, armou junto com os médicos para que eles fizessem com que o pai permanecesse na clínica, contra a sua vontade. Porque ele estava comandando a fazenda. O filho mais velho estava de frente dos negócios e não queria o pai atrapalhando. Seu Antônio ficou muito triste e por várias vezes chamou o filho mais velho até a clínica para dissuadi-lo daquela ideia de que ele permanecesse ali. Mas o filho não voltou atrás, sempre falando para o pai: você precisa ficar aqui. Seu Antônio ficou realmente muito triste. Mas ele se lembrou de André. Ele falou: eu preciso falar com o André. O André se formou doutor advogado. Ele pode me ajudar. E fez com que o enfermeiro entrasse em contato com o André. E o André ficou muito surpreso com aquela situação e revoltado.
e viajou até a cidade onde estava seu Antônio. Foi até a clínica, amargurado, desesperado mesmo com a situação de seu Antônio. Seu Antônio passou a relatar a André tudo o que estava acontecendo. E André ficou indignado e prometeu usar as leis para reverter aquela situação, visto que ele era advogado. André usou de toda a sua habilidade e de o estudo que ele tinha, estudou ainda mais, recorreu às leis e conseguiu, depois de muita batalha jurídica, retirar o seu Antônio da clínica. Ele mesmo foi buscar o seu Antônio na clínica. Seu Antônio chorava, não aguentava de tanta felicidade. Os filhos do seu Antônio, ainda revoltados com aquela intromissão de André no assunto, disseram para ele se afastar. Mas seu Antônio tomou a frente da situação e disse para eles que eles não incomodassem André com aquele assunto. Que ele não ia nunca mais se afastar de André. Que André era o filho que ele queria ter tido. O filho que ele apostou, que ele pagou os estudos e que demonstrou realmente gratidão por tudo que ele tinha feito. Ele fez questão que André e sua família mudassem para a cidade onde ele morava, ficassem mais perto, porque ele disse que não queria nunca mais se afastar de André e da família dele. Ele precisava da presença do André, do filho que ele adotou perto dele. E seu Antônio voltou às atividades da fazenda e o André continuou levando a vida dele como advogado, cuidando das coisas dele, deixando bem claro que ele nunca quis nada de seu Antônio. Ele respeitava a vontade de seu Antônio em relação à herança. Ele simplesmente era um homem que um dia foi uma criança que seu Antônio ajudou nos estudos.